relação entre cavalo e homem é milenar e muito especial. A arte de saltar com cavalos como competição teve origem lá no século XIX, quando os cavaleiros e cavalos já saltavam na época das caças. Hoje eu vim até São José dos Campos conhecer um pouquinho mais sobre o hipismo. Rico, para começar, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre o hipismo. Ele é um esporte olímpico que tem 3 modalidades. Sim, são 3 modalidades de esportes equestres, né? Que é o salto, que é o hipismo clássico, o adestramento, que é aquela, parece uma dança com os cavalos, e o CCE, que é o triatlon do hipismo, que é a soma do hipismo do cross, do adestramento e do salto clássico. Então, o CCE é o triatlon do hipismo. Então, são as 3 modalidades presentes nos Jogos, nas Olimpíadas. Como esporte olímpico, o hipismo foi disputado pela primeira vez nos Jogos de 1900 em Paris. O hipismo é conhecido como a única modalidade olímpica onde o homem e a mulher competem juntos na mesma categoria com igualdade de condições. O Rico tem 30 títulos nacionais. Começou no esporte aos 11 anos, incentivado pela mãe, que é criadora de cavalos da raça manga larga. Qual que é o maior desafio de treinar hipismo? O maior desafio é, como qualquer esporte de alto rendimento, você precisa ter investimento, dedicação, foco, né? Então é a somatória de tudo, né? A Larissa é bicampeã de hipismo rural e sempre gostou de cavalos. Ela começou a treinar aos 12 anos, mas precisou ficar parada por um tempo por causa de uma lesão. Hoje, ela também ensina outros atletas. Eu tive muitos problemas emocionais quando eu parei, né? Tive que ficar afastada dos cavalos, mas foi só alegria quando eu consegui retomar. Então, é felicidade. E para esse esporte precisa ter muita conexão entre o ser humano e o cavalo, né? Porque eles precisam trabalhar em conjunto para poder pular, é isso? Exatamente. A gente chama de conjunto, né? Quando o cavalo e o cavaleiro conseguem entrar nessa conexão, né? Dizem até os boatos que os corações acabam batendo junto, né? Ainda não sei, mas tem que ter essa conexão. Quantas horas por dia precisa? Como é que funciona o treinamento? No início, você precisa de, pelo menos, se você quer competir, no mínimo, de treinar 2 vezes por semana durante 1 hora e pouco. A partir daí, que você começa a querer ser competitivo, o ideal é que você treine pelo menos um período, você monte 2 cavalos, pelo menos treinar 2 horas e pouco por dia, no mínimo. Perfeito. E dizem que o coração do cavalo e do cavaleiro bate na mesma velocidade durante as provas, durante o treinamento. É isso mesmo? Então, se você está tenso, você vai passar essa tensão para o cavalo. O cavalo, ele vai acelerar. Se você está calmo, concentrado, focado, você vai passar essa segurança para o cavalo também vai te acompanhar. Então, isso em qualquer esporte é importante. A concentração, o foco, você ter segurança no que você vai fazer para você não passar esse estresse para o cavalo. Começa bem devagarzinho mesmo, ao passo. Vamos crescendo conforme a coragem for aumentando, né? E esse medo for sumindo. Quando você menos espera, já está trotando, já está galopando, já está até indo em prova. A Melissa começou a treinar hipismo há 1 mês e está adorando a experiência. Eu decidi fazer hipismo quando eu vi uma série sobre cavalos e eu amei. Eu decidi que era aquilo que eu queria fazer. A Duda treina desde os 6 anos de idade e não consegue ficar longe dos cavalos. E o que você mais gosta quando você está em cima do cavalo? Os desafios, né? De saltar, a emoção de saltar, eu gosto bastante. Necessariamente, quem se interessa por esse esporte precisa participar de competições, não é verdade? Sim. Com a pandemia, os esportes outdoors deram um boom no Brasil.
o hipismo, inclusive o hipismo, o ciclismo. Então, assim, é um esporte para ser praticado em família e como lazer e como uma atividade física, não necessariamente competição. O Brasil é o país do futebol. E o hipismo é quase o contrário do futebol. Exatamente. Me conta que história é essa. Exatamente. Eu costumo dizer que a diferença entre o hipismo e o futebol é a seguinte: no futebol, você precisa de 90 minutos para ter um acerto, que é o gol. No hipismo é o contrário, você tem 1 minuto para ter 90 acertos. Além do corpo, o hipismo também trabalha a mente e concentração do atleta. Concentração, coordenação motora, a gente trabalha bastante a memória, a atenção, né? A gente tem que decorar um percurso, então você desce do cavalo, decora esse percurso, monta no cavalo e vai, né? Tem que saber qual que é o próximo obstáculo, aonde você vai fazer a curva, tem que pensar, desenhar o percurso na sua cabeça para poder realizar com o animal. Como vocês sabem, eu amo cavalos e eu treino 3 tambores, que é bem diferente do hipismo. Mas, já que eu tô aqui, eu vou tentar treinar um pouquinho de hipismo. Você me ajuda? Claro, ajudo sim. E a base da equitação é sempre a mesma. Muda alguns poucos comandos por causa do arreamento, do tipo de rédeas, mas a base da equitação é a mesma. E os 3 tambores é uma das modalidades que mais cresce, não só no Brasil e no mundo, e dizem que tem chance de entrar para as Olimpíadas. Olha só, será que eu vou conseguir treinar hipismo agora? Bora lá! Roupa adequada, bota e capacete são essenciais para a prática do esporte. Bora pra pista! O Rick e a Lari me passaram algumas dicas, já que foi a minha primeira vez no esporte. Demos algumas voltas pela pista ao passo. Depois, trote elevado. Passamos pelas balizas. Hora do salto. Saltei 30 centímetros e depois 60. Nas provas, a altura dos obstáculos vai de 40 centímetros a 1,65 m, dependendo da categoria. Para mim é tudo, eu fui criado, né, no esporte, foi toda a minha educação, todo o meu caráter, tudo que eu sou foi forjado dentro da equitação, dentro do hipismo. Então o hipismo para mim é toda a minha vida.